I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. O materialismo. Como o materialismo ele se afirma como filosofia na modernidade? De onde vem essa virada materialista? E realmente, no Renascimento, na virada do século XIV para o século XV, dentro de um terreno de pensamento que era profundamente idealista, profundamente voltado a uma conexão com o cosmo, uma harmonização do cristianismo com o neoplatonismo e com uma série de tradições esotéricas, no meio desse cadinho, dessa grande forja do pensamento renascentista, ressurge o materialismo. Como pode? Que fato mais paradoxal. Justamente no apogeu do neoplatonismo, que é um movimento idealista, há uma ressurgência do materialismo. E realmente foi como uma viração, né? Como aquele momento que o vento passa a soprar do mar no começo da tarde, aquela brisa suave, bem leve, que acontece depois do meio-dia, no começo da tarde, nas cidades litorâneas, que é a famosa viração. Aquele vento. O materialismo foi mais ou menos isso. Quando você tinha uma manhã, um esplendor do Renascimento neoplatônico, e dentro do neoplatonismo sopra o materialismo, que vai, nos séculos seguintes, constituir uma linha maldita, uma linha alternativa às formulações políticas e éticas na modernidade. Um dos seus fatores principais se dá com a redescoberta de um autor clássico, de um filósofo romano, filósofo e poeta romano, chamado Lucrécio. O Lucrécio ele é redescoberto numa biblioteca de um monastério na Alemanha. A sua obra principal, que se chama De Rerum Natura, ou A Natureza das Coisas, que se considerava perdida ou muito pouco conhecida, ela é redescoberta. Cópias dessa obra feitas ao longo dos séculos, porque Lucrécio escreveu o De Rerum Natura um século antes de Cristo, e só no século XV, 1400 anos depois, 1500 anos depois, aproximadamente, um estudioso toscano ali da região próxima a Florença, ele, caçador de livros, bibliófilo, ele redescobre um livro copiado no século IX que tinha o De Rerum Natura. E esse livro vai ser traduzido para o latim na década de 1430 e até o final do século vai ganhar difusão com a invenção da imprensa, que se dá também nesse século na Alemanha e se difunde para a Europa, e aí vai ganhar muitas edições
nas próximas décadas. E a redescoberta de Lucrécio, que foi como uma mancha de óleo, ela começou a se espalhar e começou a contaminar de dentro as torrentes neoplatônicas. E de dentro do neoplatonismo passou a gerar um subproduto perigoso, um subproduto materialista. O materialismo ele rompe, portanto, de dentro do cadinho neoplatonismo, e Lucrécio, não só Lucrécio, mas certamente a redescoberta de Lucrécio é parte dessa aventura do pensamento. E o que essa obra ela tem de tão especial, ou de tão herética em relação, inclusive, do que era considerada a filosofia nova, que é justamente a filosofia de Marsilio Ficino, de Pico della Mirandola, no século XV em Florença. Em primeiro lugar, o De Rerum Natura ele sistematiza e organiza a filosofia epicurista da antiguidade. Sobraram muito poucos textos do epicurismo. O fundador dessa doutrina, que é do século III a.C., que é o próprio Epicuro, né? Epicuro de Samos, não temos uma tradição das suas obras, que se perderam, e a obra de Lucrécio ela se propõe a explicar a doutrina epicurista para os romanos. Né? Os epicuristas é uma doutrina da filosofia grega, e o Lucrécio, no século I a.C., já no Império Romano, ele é um romano, ele traduz para o latim e se propõe a explicar o epicurismo. Então, é uma obra didática, e além disso, é uma poesia. Foi escrita em verso. São 7.400 versos. E é um dos poemas mais poderosos que se tem notícia. Ele perfila Lucrécio junto com os maiores poetas da antiguidade. Virgílio, Ovídio. Ele era extremamente apreciado, esse poema. Um poema consegue ser ao mesmo tempo uma obra filosófica como um petardo poético. E, portanto, tem um poder de sedução muito grande, não só pelos conteúdos, pelos ensinamentos, como também pela maestria com que são expostos numa verve poética, numa verve criativa. Então esta aula pretende abordar quais são as principais ideias contidas no De Rerum Natura, nessa obra de Lucrécio, para, a partir dela, entendermos a gênese do materialismo no Renascimento, indo já para o Baixo Renascimento. Né, para podermos discutir Giordano Bruno, podemos discutir o próprio Spinoza 200 anos depois. Então, De Rerum Natura de Lucrécio. Primeira ideia dessa obra, que remonta desde os atomistas. Tudo que existe é feito de partículas. Todas as coisas que existem são feitas de partículas. E essas partículas, elas são indivisíveis. E elas são inquebrantáveis. E elas existem em poucos tipos. Na verdade, tudo que existe, embora haja uma diversidade estonteante de seres, os componentes dos seres, de tudo que existe, não só são feitos da mesma coisa, que são as partículas, todos nós somos feitos de partículas, como os tipos de partículas são poucos. É a combinação e a combinação entre elas que determinam as diferenças e a diversidade dos entes e das coisas que existem. Ou seja, nós temos um universo que é uma nevasca de partículas. Ou podemos chamar também, embora Lucrécio não faça, mas ele tem isso em mente, porque o epicurismo ele segue a doutrina atomista, átomos. Então, já na antiguidade, no século I a.C., a filosofia epicurista, como explicitada por Lucrécio, afirma que tudo é feito de átomos. Todas as coisas feitas de átomos. Não existe nenhum material especial. Não existe nada que diferente. Mesmo a alma das pessoas é feita de átomos. Mesmo as ideias, mesmo a beleza, mesmo o amor, tudo é composto de átomos. Não há nada além de átomos. O que existe ou são átomos ou é o vazio. Os átomos preenchem o vazio. Fora dos átomos e do vazio, nada existe.
Então, não temos mais um universo harmônico e ordenado como no neoplatonismo. Ou seja, um cosmos onde tudo tem a sua hierarquia, existem seres superiores e inferiores. Todos os seres, no fundo, são iguais. Todos os seres são feitos da mesma coisa. E não há uma ordenação hierárquica, há um caos, há uma dança da matéria, há uma chuva de átomos por todos os lados que se organizam, se combinam e se recombinam, e é justamente nessa hibridação contínua da matéria que se formam as coisas, que se forma cada um de nós, cada ser humano. E a alma do ser humano e as ideias dos seres humanos. Então, o Lucrécia vai dizer o seguinte: o universo como um todo tem um somatório de átomos que é constante, porque os átomos são indestrutíveis, os átomos são inquebrantáveis. Eles são unos, eternos e indestrutíveis. Mas tudo que existe, na medida em que a composição de átomos pode ser destruído, porque os átomos podem se dissolver, se dispersar e formar outras coisas. Então, nós vamos ter um fim mesmo, porque não somos eternos. Nada é eterno, nem a alma é eterna. Mas nós vamos nos desfazer em átomos que vão compor outras e outras coisas. E assim ininterruptamente, num ciclo de ligação e desligação dos átomos. Essa é a primeira ideia que transpira do seu poema. A segunda ideia, que vale a pena a gente traçar, como que funciona esse universo atomista de Lucrécio? Como ele funciona? Existe algum propósito? Não. O Lucrécio vai dizer, isso é uma ilusão do ser humano. O universo não tem nenhuma finalidade. Não existe nenhum objetivo. Não existe perfeição. Não existe harmonia. Não existe um estado desejado final. O universo ele não tem criador, ele não tem arquiteto, não existe uma providência, não existe um plano divino. É puramente por acaso. Todas as coisas, elas são guiadas por uma contingência que não tem uma finalidade, que não tem um objetivo final. O Lucrécio vai dizer que os deuses não existem, e vai dizer, não, os deuses podem até existir, ele fala, mas eles são indiferentes ao ser humano. Eles são indiferentes ao que acontece no universo. Se existem deuses, eles não teriam a menor preocupação com o que acontece entre os átomos. Eles não têm agência sobre o que acontece, se eles existem. Então não é que ele seja ateu, mas os deuses ou Deus não tem nenhum interesse sobre as coisas mundanas. E os átomos, por que os átomos, então, eles se ligam? Por que não seria uma chuva de átomos que fosse retilínea sem que os átomos se encostassem? Por que os átomos se encostam, se ligam e formam as coisas? O que leva eles a se encostarem? Essa é a pergunta que é colocada. E aí Lucrécio responde. Os átomos, eles têm uma leve inclinação, um leve desvio. Mas assim, nec plus minimum, a palavra o menor possível, é um desvio mínimo. Os átomos eles têm uma espécie de torção, né? Todos os átomos eles têm uma torçãozinha, que é o que o Lucrécio chama de clinamen, ou seja, existem os átomos e os átomos eles se inclinam, e na medida que eles se inclinam eles acabam se encontrando e se desencontrando, se chocando, se entrechocando uns com os outros. Então, há uma catarata de átomos, que não é como a catarata do neoplatonismo, onde você tem o uno que se desdobra. Não vem de lugar nenhum e não vai para lugar nenhum, porque não tem uma origem e não tem um final, não tem um sentido. Eles meramente chovem, e ao chover e ao cair, eles acabam se encontrando, porque se desviam. O clinamen provoca um choque entre eles. E é justamente esse clinamen, esse leve desvio, que vai tornar o universo imprevisível.
Não há previsibilidade. A astrologia não faz sentido do ponto de vista da previsão. As ciências não fazem sentido do ponto de vista da previsão. Por quê? Porque, em última instância, o universo ele é imprevisível. Existe uma carga de contingência que é decorrente do clinamen. E mais, essa liberdade dos átomos que funda a liberdade humana. É bom que haja contingência, porque justamente essa carga de imprevisibilidade, essa liberdade ontológica dos átomos, é uma indeterminação positiva, porque justamente como a indeterminação não é dada por uma falta de conhecimento ou por uma deficiência da matéria, mas sim pela sua excedência, pelo fato de que os átomos se inclinam, se curvam uns aos outros amorosamente, pelo fato de que a contingência é um a mais, que dentro dessa excedência pode-se colocar a liberdade, né? E a própria natureza, ela vai explorar essa imprevisibilidade, ela vai explorar essa aleatoriedade furiosamente, ela vai testar, ela vai experimentar. A natureza, ela vai a todo momento fazer tentativas e erros. E os erros são positivos, porque os erros permitem avançar. Na verdade, tudo que existe é uma produção da natureza que envolve a contribuição milionária dos erros, a contribuição bilionária dessas colisões e uma errância contínua da natureza. Então, é daí que Lucrécio tira o conceito de acaso. O que é o conceito de acaso? O de fortuna, no sentido de ter boa ou má fortuna. O conceito de acaso não é um déficit do universo por ele não ser determinista. Pelo contrário, o conceito de acaso é aquilo que possibilita a liberdade, é aquilo que nos permite termos que lidar com o acaso, é aquilo que nos cria uma indeterminação, quebra o determinismo, quebra a necessidade. Ou seja, não somos guiados por leis deterministas, não somos guiados pela necessidade da natureza. A natureza nos abre uma possibilidade de contingência. Vejam como o pensamento de Lucrécio aponta para um movimento de pensamento que não se permite fechar, porque há uma reabertura contínua dele. Então, consequências. Primeiro, eu já falei que os deuses até existem, porém são indiferentes. São soberbamente indiferentes aos assuntos humanos e naturais. 2. A alma existe? Existe, para Lucrécio. A alma existe nos recessos do corpo. Anima o corpo. É aquilo que é uma espécie de princípio de ocupação do próprio corpo. Ela coexiste, a alma coexiste com o corpo. Porém, a alma não é imortal. Quando o corpo morre, a alma morre. Quando o corpo ele começa seu processo de putrefação, ou seja, de decomposição, e portanto os átomos se transformam em outros átomos, os átomos que compõem a alma, porque a alma é feita da mesma matéria que o corpo, também se dispersam. Também vemos nuvens e nos desfazemos. E na medida em que o universo se recria incessantemente nessa dança da matéria, nessa nevasca de partículas, nada impede que, ao nos dispersarmos, passado uma quantidade de tempo muito grande, os átomos se recomponham em outras pessoas como nós, numa espécie de eterno retorno. Montaigne, que escreveu os ensaios, né? Um dos inventores da prosa ensaística da filosofia francesa, Michel de Montaigne, que cita muito Lucrécio na sua obra, né, no Renascimento francês, ele fala, de acordo com a teoria de Lucrécio, quando morremos nos dispersamos, voltamos a compor a dança da matéria. Porém, nada impede que daqui a bilhões e bilhões de anos
se forme, se junte novamente os mesmos átomos e ressurja, por hipótese, Montaigne. É uma interessante essa concepção de um eterno retorno dado pela repetição. Então, portanto, para Lucrécio, a morte significa entropia. E não devemos temer a morte, porque na medida em que estamos mortos, não somos mais capazes não sentimos mais nada depois da morte, porque nos dissolvemos em outros átomos. Caímos na entropia. Como viemos da entropia? Ele compara o depois da morte ao antes do nascer. É a mesma entropia. O terceiro ponto, terceira consequência é que o universo nunca teve começo. E também nunca chegará ao seu fim, o universo. Porque, na medida que ele não tem sentido, na medida em que ele não tem um criador, ele não há nenhum motivo para nós pressupormos que houve um começo. Então ele sempre existiu e sempre existirá. O tempo é infinito nas duas direções, assim como o espaço. Tudo que existe é energia e entropia num espaço ilimitado. Então, da mesma maneira que o espaço e o tempo são ilimitados para trás e para frente, ou seja, eles não têm fim, não têm começo nem final, a história humana também não tem. Então, para Lucrécio, são ilusões, são superstições, tanto a concepção de que teria havido uma idade de ouro, uma idade maravilhosa dos seres humanos no passado, um momento glorioso, mítico no passado, nunca aconteceu, como também de um futuro brilhante, um futuro utópico, um futuro de fartura, essa ideia também que chegaremos numa utopia lá na frente, para o Lucrécio não faz o menor sentido. Haverá apenas ciclos e mais ciclos de destruição e de recriação, de prosperidade e de destruição. Então, bom, se o mundo ele não tem sentido, o universo nunca começou, também não vai ter fim, e não podemos esperar um final da história. Se a alma não é imortal, se os deuses são indiferentes, o que nos resta? O que nos cabe no materialismo epicurista? Nessa física, né, dos átomos e do clinamen. E aí é que o Lucrécio vai dizer, olha, e o Lucrécio viveu numa época turbulenta, numa época tumultuada do Império Romano, na época dos massacres de Mário, da revolta de Espartacus, da revolta dos escravos, foi massacrada, né, de forma sangrenta pelo Império Romano, da conjuração de Catilina, das proscrições de Sila, enfim, uma época muito tumultuada da história romana. E ele fala, olha, nesse momento o que nos interessa é como viver, como cuidar de si, como encontrar um mínimo de tranquilidade, um mínimo de conforto no meio dessas dores, desses males do mundo. Ou seja, o que a filosofia deve se preocupar não é com essas questões sobre a imortalidade da alma, a existência de Deus, ou sobre grandes questões cosmológicas, né? A harmonia do cosmos, a ligação com o amor divino, nada disso. A nossa preocupação tem que ser o quê? Com nossos pequenos prazeres, com nossa tranquilidade, paz de espírito, evitar as dores, evitar as tristezas. Ou seja, a filosofia ela é uma farmacêutica. Ela tem que buscar aquilo que convém aos nossos corpos, às nossas almas, e evitar o que não convém, o que é inconveniente. Temos que aprender a arte de encontrar o que nos convém, a arte dos bons encontros na vida. O núcleo, né, a gema da filosofia é a ética, mas não uma ética prescritiva, como viver certo. Não, uma ética como uma experimentação, como viver bem, como bem viver neste mundo, que é o único que temos. E aí, para Lucrécio, o conhecimento é o principal instrumento para viver bem. E por isso que o grande inimigo é o dogmatismo, é o fanatismo, é essa crença em religiões, no Estado, no patriotismo, nas ideias de honra, de glória. Ou seja, o inimigo do ser humano são esses fanatismos, são esses dogmatismos, são as superstições, né? Essa crença em grandes ideais que nos afasta dos nossos pequenos prazeres e das nossas dores cotidianas para nos colocar
trabalhando por ideologias, por utopias, por líderes políticos ou por líderes religiosos. E para os epicuristas, né, que, conforme o poema de Lucrécio, a religião é algo doentio. Essa ideia de que existe um Deus que sacrifica por nós, toda essa noção de sacrifício, que o ser humano tem que se sacrificar, e aí dá um exemplo na mitologia grega do sacrifício de Efigênia pelo pai Agamenon, ou o sacrifício ordenado por Deus de Isaac por Abraão. Para isso, tudo isso é algo repulsivo para Lucrécio. As religiões são fraudes, os profetas são todos falsos. Essas são sistemas de ilusões que nos afastam de uma vida tranquila, de uma vida bem vivida com os nossos prazeres. As religiões, o Estado, as crenças políticas, tudo isso nos leva, são obstáculos, são cruéis. E é por isso que os epicuristas eles querem se afastar da política. Os epicuristas, a partir de Lucrécio, eles entendem que se envolver nas paixões políticas de seu tempo é ser infeliz. É você acabar dentro de lutas totalmente ilusórias que não te permitem viver bem a vida. Vai viver a vida mal, iludidos, cheio de superstições. Então, a esperança vendida pelos utopistas, pelos milenaristas, pelas religiões, são para Lucrécio um engodo, algo que nos desfoca. Não devemos nos render a esses sistemas de ilusões. Então, o primeiro caminho, o caminho da ética, é sobrepujar o dogmatismo, e há uma crença, né, que o povo, né, que todos somos capazes de nos livrar das ilusões para termos uma ética de viver bem, de cuidar de si, de cuidar de nós mesmos. Então, nesse sentido, a filosofia de Lucrécio, o materialismo de Lucrécio, ele tem um certo pessimismo no sentido de que o mundo é o lugar dos males, as ilusões, elas acabam nos desviando do caminho de uma vida boa, e que isso gera uma certa melancolia, né? A própria ideia da finitude, da mortalidade que vem junto com essa filosofia. Mas, por outro lado, há um otimismo no conhecimento, há um otimismo de que, através da filosofia, se pode levar às próprias massas a capacidade de uma emancipação, de uma auto-emancipação. De qualquer forma, esse conjunto de ideias, esses pensamentos epicuristas da obra De Rerum Natura de Lucrécio são profundamente heréticos, né? Batem de frente com o universo organizadinho, harmônico, amoroso dos artistas e dos filósofos e dos cientistas da alta renascença, sobretudo o neoplatonismo florentino. E na medida em que há uma decadência da cidade-estado, né, de Florença, e uma dissolução paulatina na época de Savonarola da Academia Neoplatônica, o materialismo antigo de Lucrécio ele vai reflorescer, ele vai reaparecer no sul da Itália, uma região um pouco mais pobre, uma região mais conflitiva, mais conflagrada, no século seguinte, no século XVI, que é ao redor da cidade de Nápoles, e na Calábria também, mais ao sul ainda do que essa cidade de Nápoles, que sofreu várias invasões ao longo do século XVI, e onde vai ressurgir por dentro do terreno do neoplatonismo um movimento materialista que vai ser plasmado pelas ideias de Lucrécio. Então, dentro desse tempo de renovação e de reforma do pensamento, da ética e da política no Renascimento, o materialismo de Lucrécio vai ser resgatado e vai se entrosar com um movimento maldito, com um movimento alternativo, mas não só alternativo, ele é dissidente, ele é antagonista dentro da filosofia do Renascimento, que vai culminar em Giordano Bruno, no final do século XVI, e depois um outro filósofo maldito, que é Spinoza.